Em Atos, capítulo 14, do verso 8 em diante, nós temos uma narrativa que se dá no trânsito da primeira viagem missionária dos apóstolos, Paulo e Barnabé, saindo de Jerusalém. Eles passam por Antioquia da Psídia e segue para visitar as regiões da Licaônia, né? Listra, Derbe. Então, nós percebemos ali uma situação já no iniciozinho da pregação do Evangelho do Reino pelos apóstolos. Vamos ler do verso 8, que diz assim: Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter, que é Zeus, né? A Barnabé, e Mercúrio, que é Hermes, a Paulo, porque este era o que falava. Na mitologia grega, Hermes é o mensageiro dos deuses. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e coroas, né, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E, contudo, não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Eu tenho observado os nossos dias, nós estamos vivendo dias estranhos. Eu, aos meus 62 anos, não vi dias como os atuais. Pode ser que no pós-guerra ou um pouco antes, né, tenha acontecido em alguma região, em algum continente, dias semelhantes,
aos dias que estamos vivendo hoje. Na Europa do século XIX, ou início do século XX, visto que nós podemos constatar, nos informando, o estado que está o Evangelho, eu não vou chamar cristianismo, porque eu não gosto dessa expressão, naquela região, desfrutando os frutos da alta crítica de Westcott e Hurt, né? Ali se pode ver o resultado do trabalho que aqueles dois homens malignos fizeram. O produto é frieza de fé, apostasia, igrejas e mais igrejas fechando, sendo algumas até devolvidas, ofertadas ao catolicismo romano, outras vendidas, outras transformadas em boates, em circos, enfim. Também é um tipo de tempo difícil, dias estranhos que foi vivenciado bem antes de nós nascermos. Mas aqui a gente fica olhando em nosso redor, né? Foi na sexta-feira, aconteceu uma gritaria aqui na rua, uma pessoa do sexo feminino gritando muito, e a princípio pensamos que fosse em um estabelecimento vizinho aqui, em que situações como essa têm acontecido. Mas como aquilo continuou, persistiu, eu fui ao quintal e atentei e vi que era para o lado oposto ao estabelecimento. Era, portanto, na rua. E peguei a escada, coloquei no muro, fui dar uma olhada e vi que era o pessoal de uma religião que tem aqui perto, chamada de Tabernáculo. E estava alguém sentado numa calçada, gritando muito, uma moça, uma senhora, não dava para ver porque ela estava rodeada de pessoas da igreja, que não aceita ser chamada de igreja, diz que é tabernáculo. Mas a coisa era muito escandalosa, era muito alarmante e chamava a atenção. E eu então entrei para dentro de casa, coloquei uma camisa e fui lá fora e tinha um rapaz do tabernáculo encostado no carro e eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ela está passando mal? Que já vi casos de possessões assim. E ele falou para mim: não, o namorado dela morreu. Aí sabe como é que é, né? Ninguém suporta. Eu falei: o namorado dela era salvo? Ele falou: sim, era. Então, ele disse para mim: ela perdeu o namorado. O namorado morreu num acidente, ela perdeu o namorado. Aí ele concluiu: o senhor sabe como é que é, né? Ninguém suporta essas notícias, coisa e tal. Eu falei: ele era salvo? Ele falou: sim, era. Então não houve perda. Eu estou narrando essa experiência, até citando pelo nome a suposta prática religiosa, que não creio que não vai ferir a ética, porque não tem conhecimento, as pessoas não conhecem. Porque nós temos observado isso. A seguinte questão: isso é produto de uma geração de crentes que não ouve falar sobre pecado, não ouve falar sobre salvação. A salvação não é algo anunciado para ter seu alvo atingido. Ter seu alvo atingido. E isso tem sido lugar comum. Recentemente nós presenciamos aí no nosso país uma sucessão de suicídio de pessoas ditas nos meios de comunicação
como pastores evangélicos. E aí surgem aqueles comentários, aquelas discussões laterais de que, mas se suicidou foi para o inferno, quem se suicida não é salvo, perde a salvação. A questão é que não deveria acontecer, né? E a gente vê que nesses dias, ao contrário do que acontecia nos dias dos apóstolos, como nós lemos aqui em Atos do capítulo 14, do 8 ao 23, o que acontecia desde Jesus era que, anunciado a mensagem do reino, ela chamava a atenção, a mensagem chamava a atenção para si. Aquele que anunciava aquela mensagem chamava a atenção para si, embora não fosse para ele as atenções direcionadas como o objetivo em si mesmo. Recentemente nós estivemos pregando aqui e citamos João 5, aquele milagre que Jesus fez no poço de Betesda, encerrando aquele que podemos chamar de ministério do anjo. O anjo todo ano ia ali e a água era movida e quem entrasse primeiro era curado, né? Então, pessoas mais deficientes, pessoas com maior dificuldade, estavam ali há décadas, como aquele homem que Jesus cura, há 38 anos indo ali. É o entendimento que se pode ter. Ele diz que há 38 anos estava indo ali, mas sempre que a água era movida, todo ano, alguém chegava antes dele. E Jesus faz aquele milagre, nós destacamos que lá no capítulo 7, o Senhor ainda estava discutindo com os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que se opunham veementemente à obra do Senhor Jesus, aproveitando sempre o pretexto do sábado, né? Mas que o sábado era só um pretexto, a oposição deles aconteceria de qualquer maneira, porque os narradores destacam que o problema deles era a inveja de ver Deus operando em Yeshua, em Jesus, e fazendo sinais, prodígios e maravilhas, curando doenças, impossível de se imaginar a cura, ressuscitando mortos e assim. E eu destaco, eu chamo a atenção para o fato de que quando o evangelho é pregado, o evangelho do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, com o objetivo que Yeshua estabeleceu para o qual o evangelho deva ser pregado, ele sempre vai suscitar oposição, inveja, agressão, até morte. Nós lemos aqui que os apóstolos foram agredidos com violência. Paulo foi apedrejado. Ao contrário do que muito do que se vê hoje, Paulo e Barnabé se esforçaram ao extremo para impedir que homens pagãos que não entendiam o que tinha acontecido, não conheciam a mensagem do reino, lhe sacrificasse boi, lhe sacrificasse touro, degolasse animais e fizesse um sacrifício a eles, com oferendas como se eles fossem divindades. Isso também me chama a atenção para o fato de que a ideia de Deus se manifestar em carne humana não é tão estranha como se ensinava há uns anos atrás, algumas décadas atrás. Que não desperta tanta surpresa, tanto alarde, o fato de Maria, virgem, se apresentar aos seus familiares e ao seu noivo como grávida por obra do Espírito de Deus.
E a partir daí, nasce um ser humano que não foi por fecundação humana, mas fecundação do próprio Deus, e, portanto, ele pode ser, dessa forma, o Deus feito carne. E assim, a mensagem que era pregada por ele sempre suscitava a oposição, às vezes oposição violenta. Algumas vezes Jesus teve que se desvencilhar. Uma delas até empurraram ele em direção a um monte, a um precipício, para jogá-lo do precipício. Mas Jesus se desvencilhou deles e saía da região. Nós podemos usar outro texto para mostrar a exemplificação de como essa oposição sempre foi feita e sempre será feita quando o verdadeiro evangelho é proclamado com a finalidade de levar libertação, de levar salvação, de levar o homem a um encontro com um Deus Criador, o Deus que tem os seus escolhidos a serem alcançados nos 4 cantos do planeta. Em Marcos capítulo 3, nós vamos ler um texto, e eu acho interessante essa passagem em Marcos. Ela está nos outros evangelhos também, mas Marcos destaca uma singularidade aqui nesse acontecimento em Jesus, uma singularidade em Jesus, que não é comum se ver. Não é comum se ver Jesus expressar no seu semblante indignação, mas diante da dureza do coração dos homens, da dureza do coração da elite religiosa de Israel, a gente observa isso nessa passagem. Em Marcos 3, diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles estavam observando Jesus. Se curaria naquele dia, pois era sábado, para que o pudessem acusá-lo. Então Jesus usa a palavra e diz ao homem: vem para cá para o meio. Levanta-te e vem para o meio. E se volta para a congregação, para a sinagoga, e pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirar a vida? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, Jesus se indignou. Condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E esse é lugar comum na vida de quem proclama o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, com a finalidade para a qual Deus o estabeleceu, que não é enriquecimento, não é glória humana, Ao contrário do que a gente vê nos dias atuais, nós podemos ver aqui em Atos como Paulo teve trabalho. Paulo e Barnabé se empenharam, rasgaram as próprias roupas. É um ato de indignação e de rejeição do que está acontecendo ou do que está para acontecer, do que está sendo proposto. E se lança no meio da multidão e fala com firmeza com aqueles homens, se dirige ao sacerdote de Zeus e impede que fizessem sacrifícios a eles.
Hoje não é difícil imaginar que, claro, degolar um animal e pegar o sangue, talvez ninguém aceitasse. Mas provavelmente dizer, não, peraí, isso aí é pecado. Basta vocês... Quanto tem aí? Vocês podem fazer uma doação para a nossa obra missionária. Afinal de contas, essa é a nossa primeira viagem missionária. Vocês podem... Nada disso. Eles simplesmente fizeram o que tinha que ser feito. Pregar a palavra, alcançar os escolhidos de Deus com a salvação e estabelecer trabalho, estabelecer lideranças locais e ir embora, ir para outro lugar. E foi o que Paulo e Barnabé fizeram. Mas, logo a seguir, surgem eles, os judeus, e criam um alvoroço, e agora Paulo e Barnabé, de homens simples, de pregadores desinteressados em questões outras, apenas interessados em levar a mensagem de salvação, a notícia que já se espalhava pelo mundo, de que houve um evento, um fenômeno em Israel, de um homem que pregava a paz e fazia milagres, sinais e prodígios. E as autoridades de Israel o prenderam, julgaram e o condenaram. As autoridades de Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, eles condenaram Yeshua. Entregaram na mão de Roma e, com estratégia política, obrigaram Pilatos a executar a sentença que eles deram: morte, e morte de cruz. Então agora os apóstolos estão saindo para o mundo e se apresentando como emissários, como anunciadores, que são os significados sinônimos de apóstolos, proclamadores daquela mensagem e com investidos de toda a autoridade e poder para anunciar o evangelho da salvação. Comunicar ao mundo que agora o reino de Deus está estabelecido e há um juízo que recai sobre toda criatura. E que agora, na linearidade do tempo, há de chegar um dia em que este juízo será final. E que ninguém escapa dele. Ninguém escapa dele. Os que morrem agora, os que morrem antes, desde os dias de Yeshua, serão ressuscitados. Serão ressuscitados. E a mensagem que é anunciada é: convertei-vos ao Deus verdadeiro, ao verdadeiro Deus, abandonando essas práticas, essas vaidades e práticas vãs, vos convertendo dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Mas essa mensagem sempre há de suscitar oposição. Nos nossos dias aqui no Brasil, a oposição a ela tem sido feita de forma até bem cativante a interesses políticos que estão se estabelecendo em nosso país. Em país de regime totalitarista e oposto à prática religiosa, ou, no caso oposto à pregação do evangelho, porque aí a gente fala oposto à prática religiosa, nos remete aos países de totalitarismo comunista, né? Coreia do Norte, China, Rússia. E do lado muçulmano, aqueles que permitem a pregação religiosa, desde que não seja o evangelho verdadeiro, a verdadeira mensagem.
refiro ao fato de que há uma oposição nas chamadas igrejas, as denominações, né, ou religiões, que só cativam, só acolhem aqueles que falam segundo o manual particular do local em questão. Aqueles que querem proclamar a mensagem de salvação, aqueles que querem anunciar o evangelho do Senhor, com o fim de alcançar libertação do poder do diabo, tirar as pessoas do poder de Satanás, levá-las ao encontro com Yeshua para a salvação. Isto não tem se mostrado interessante. Eu comentei com a minha esposa sobre o caso que nós falamos há pouco, da pessoa aqui na rua, porque eu fico aqui no meu quintal trabalhando aos fins de semana. E algumas vezes eu vi moças adolescentes, aparentemente na faixa dos 12 aos 15 anos, se dirigirem do local para o carro dos seus pais, conversando. As pessoas do sexo feminino têm que usar, por doutrina nessa religião, um vestido até o tornozelo. Vestidos, nunca saia, até o tornozelo. E as meninas conversando, elas usavam palavras de baixo calão. Ao invés de falar caramba, falava aquela palavra que nós conhecemos bem. E ouvi a primeira vez assim, de passagem, falei, a doutrina ali é tão rígida, eu ouvi direito. Quando foi na semana passada, dias antes deste evento, eu vi uma menina falando claramente bem alto, o que me passa a entender que não há uma doutrina, não há um ensino sobre a pureza do falar, sobre o cuidado com o uso da língua, no tocante a não dar lugar a palavras torpes. Então nós vivemos esse tempo. É necessário que se levantem homens que preguem a palavra de Deus, que anunciem a salvação. Eu tive assistindo uns vídeos esses dias. Afinal, também preciso aprender, né? Eu preciso aprender. Eu não estou congregando em denominação nenhuma, já vai para 4 anos. Então eu fico aqui, converso com alguns irmãos, alguns amigos, mas eu tive vendo como está surgindo vídeos de pessoas com canais no YouTube falando sobre a Bíblia, falando sobre o hebraico, Tive assistindo alguns vídeos. E engraçado como se percebe que cada vez menos se prega. Fala-se sobre estudos, sobre questões de hermenêutica, de palavras no original. Isso é importante. Isso é importante. Mas é necessário que nós voltemos os nossos olhos para as Escrituras e para o objetivo maior das Escrituras, da Bíblia, como palavra de Deus, que pode ser encontrado aqui no Evangelho, no Novo Testamento. Explorando nas 4 narrativas do Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos, e ver a importância que os apóstolos deram à pregação da mensagem de salvação, da renúncia ao pecado, da renúncia à comodidade da vida neste mundo de trevas, a renúncia de viver em paz. Porque uma vez que você, ouvindo a mensagem, recebe a salvação e se torna, uma vez verdadeiramente salvo, um pregador do Evangelho,
você vai conhecer na prática o que Jesus disse. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A partir de agora, o pai ficará contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Ou seja, a mensagem do Evangelho vem dividir no sentido de separar o que é certo do que é errado. Mesmo que quando este errado é aquele como se tem ouvido tanto nos nossos dias. Um amigo meu costuma dizer, rapaz, eu tenho conversado com um camarada, fulano de tal. Ele congrega na igreja tal, mas pelo menos está congregando, né? A tal igreja é satanismo puro. Chegamos a um tempo em que tem gente acreditando que a pessoa, porque alcança uma cura no espiritismo, ela foi agraciada por Deus. Isso me faz ter uma relativa certeza de que muitos que se dizem crente, que se dizem salvo em Jesus, em Yeshua, creem que aqueles milagres que o Vaticano diz que ocorreu e por causa dos quais canonizam pessoas fazendo delas santos intercessores, que intercede pelos fiéis, são verdadeiros. No pouco tempo que eu fui chamado para dar aula em um seminário, durante o cafezinho, conversando com os professores ali, conversando, assunto comum, e houve um assunto sobre uma determinada denominação que é muito apegada ao sábado. Tudo é o sábado. O sábado é a base de tudo. Se tirar o sábado, ninguém é salvo. E ele falou, não, eles são nossos irmãos. Eu falei, tu acha? Você acha que eles pregam, a doutrina deles se embasa na graça? Você acha que a doutrina deles pode ser vestida como se tivesse sido feita para ela como roupa? A passagem que diz, pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha, eu converso com muitos deles, esses do advento, e eu não vejo nada de errado. Professor de seminário evangélico, de linha, agora pentecostal. Então, eu vim fazer esse vídeo hoje para chamar a atenção daqueles visualizadores, daqueles que assistem o que eu tenho falado aqui, para dizer que nada mudou. Nada mudou. Pregar é necessário, mas quando nós pregamos o Evangelho, a mensagem de salvação e arrependimento, a mensagem que convida o homem a abandonar as trevas e vir para o reino da luz, do amor do Filho de Deus. Isso é válido. Vivemos um mundo tão abarrotado de religiões, chamadas denominações, onde pessoas transitam para lá e para cá com sua Bíblia na mão, mas em momentos precisos, a gente procura a paz que excede todo o entendimento. Quando uma pessoa falece, era salvo, vivia em comunhão, tinha certeza, vivia em comunhão com o Senhor, cheia do Espírito Santo. Como assim? Aonde é lugar para o desespero? Em outra época eu vi uma mulher tacando a cabeça na parede dentro do templo, o caixão
com o filho, e ela tiveram que segurar ela, que ela ia arrebentar o crânio. Irmãos, não cabe desespero. Eu sou um homem chegando aos 63 anos de idade, estou bem doente. Eu tenho pessoas que eu amo muito. E não consigo imaginar como vai ser a vida se alguma coisa acontecer. Bem doente. Mas é salva. São salvos. Somos salvos. A mensagem do Evangelho entra no coração e nos traz e nos enche da paz que excede a todo entendimento. E também é a mensagem que nos dá coragem, ousadia para falar em qualquer situação, por mais ameaçador que seja o ambiente. O testemunho dos apóstolos nos mostra isso. Leia Atos dos Apóstolos e vocês vão ver. Rei mandando matar apóstolo, prendendo outro apóstolo, Paulo sendo perseguido, descoberto trama de assassinar no presídio, tiveram que descer por um cesto pela muralha do presídio, porque já estava tudo armado, milicianos, à espreita pelo caminho à direita e à esquerda, se ele escapasse aqui, ele caía ali, não adianta, ia ser morto. Mas parar de falar? Nunca. A mensagem foi pregada. A mensagem foi anunciada. Eles fizeram a parte deles. E nós precisamos fazer a nossa parte. E cabe até a indignação quando a gente vê oposição, e muitas das vezes oposição no meio da congregação que se diz evangélica, no lugar que se diz igreja do Senhor Jesus, se opondo à pregação do verdadeiro evangelho, que não busca enriquecimento, que não busca a glória e a honra humana, busca alcançar a vida que está em trevas e trazê-la para a luz, libertando-os do poder de Satanás, como os apóstolos faziam e como Yeshua fez e como se tem feito aonde homens verdadeiramente empenhados em servir a Deus estão fazendo. Porque Deus não fica sem testemunho. Que possamos olhar para o exemplo de Paulo e de Barnabé, que viram-se em uma situação delicada. A gente entra no meio dessa multidão e diz que não quer sacrifício, eles estão achando que nós somos divindades. O que pode acontecer? Não interessa. Sacrificar não vai, não. Aí conseguiram, ficou tudo bem. De repente, chegam eles. A tropa do grupinho que tinha sempre um mata e o outro esfola. Os invejosos, os judeus, que ainda nos dias de hoje continuam com o mesmo espírito, rejeitando a salvação, rejeitando a revelação de Deus na nova aliança. E é nosso dever estar atentos e despertar você para essa realidade. Pregue a palavra de Deus para a glória de Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach, que você aprendeu a falar Jesus Cristo. Mas pregue a palavra de Deus. Anuncie o evangelho da salvação, porque as religiões não estão fazendo. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.